Me admire, olha como eu tô. Eu tô passando pela adolescência. Ontem me saiu uma espinha aqui, gente, bem no nariz. Eu falei, meu Deus, é duro ser jovem, né? Barbaridade. Nós estamos numa série chamada Imperfeitos. Hoje é dia de eleição. No primeiro turno, eu trouxe uma palavra específica sobre eleição. Se você não ouviu, porque você estava com a adrenalina mil, né, naquele dia, hoje o pessoal já se empolgou mais, já veio mais para a igreja, né, no primeiro dia primeiro turno da eleição. Creio que estava todo mundo tenso em casa, orando, jejuando, acredito, né? Mas enfim, ouça essa palavra lá que é específica sobre eleição, vai dizer 4 coisas. Falei sobre 4 coisas lá. O governo deve ou não deve intervir na igreja? A igreja deve ou não deve intervir no governo? O governo deve ou não deve impor uma religião? Ou a religião tem que de fato ser imposta para as pessoas? Enfim, eu respondi essas 4 perguntas lá nessa palavra sobre eleição. Então volte lá no primeiro turno da eleição no YouTube e ouça. Hoje não vai estar ligado à eleição, mas vai estar ligado a algo que tem a ver com a eleição, que é estresse. Quem nunca passou por estresse na vida, que levante a mão. Tá lá o Felipe, meu irmão, depois você vem aqui dar uma palestra para nós. Claro que ele está brincando. Imperfeitos. Nós vimos na semana passada que, apesar de Senhor Jesus pedir para que nós sejamos perfeitos, seja perfeito, como perfeito é o nosso Pai, nós vimos que essa palavra perfeito, ela não significa absolutamente aquilo que está no português, ela é um pouco mais ampla. No grego ela significa completo, é a mesma raiz que Jesus usou para falar está consumado, né, lá na cruz. Então a palavra perfeição tem a ver com estar consumado, estar completo. E aí a gente viu que Jesus pede para que nós sejamos perfeitos, no sentido de completos, mas a gente só consegue ser completo se estivermos nele. Apesar de sermos imperfeitos, servimos a um Deus que é perfeito e, portanto, estamos sendo aperfeiçoados. E em cima disso eu queria continuar nesse processo. Como viver sem estresse? Talvez seria, hoje você está, talvez alguns de vocês estão estressados. Fui falar com o Fagner lá, que estava lá no Data Show, né? Falei, rapaz, como é que você está? Daí eu mencionei lá o candidato que ele não gosta. Falei, não, eu falei assim, não, nem falei isso. Eu falei assim, não, hoje eu acho que eu não vou votar, hoje eu acho que eu vou ficar em casa. Ele falou, o que é isso, pastor? Será que eu vou ter que brigar contigo, né? Estava meio estressado. Falei, vamos orar pelo Fagner lá. Quem gostaria assim, de saber a fórmula para o estresse? Diz que tinha um casal, foi no médico, né? O cara não estava muito bem, a mulher levou ele no médico. E aí passou, fez uma bateria de exames, fez um monte de check-up de tudo, né? Tomografia, de tudo que é lugar lá, tirou um monte de exame. E aí depois assim, o médico olhou para o resultado dos exames preocupado. E aí pediu para o marido esperar na sala do lado, chamou a esposa para conversar. Falei, olha, o negócio é o seguinte, seu marido está passando por um caso muito sério de estresse, ele está extremamente estressado, então ele está a ponto de morrer. Então deixa eu falar uma coisa para você, você vai precisar tomar algumas medidas na sua casa. De hoje em diante, gostaria que você acordasse 1 hora mais cedo para preparar um desjejum muito bom para ele durante 1 ano, todos os dias. No almoço, ele precisa, agora de hoje em diante, no próximo ano, experimentar refeições variadas. À noite, procure ali variar entre uma comida japonesa, uma comida italiana. E sabe, não peça mais para ele te ajudar nas coisas na casa, pelo menos no próximo ano, né? Deixa ele sentado no sofá, dê o controle na mão dele para que nada perturbe a paz dele. Quando ele estiver assistindo futebol, não converse com ele, deixa ele assistir à vontade, né? E os caprichos dele, procure ali pelo menos, né, uns 5, 6 por semana, se esforce, né, para que ele não venha, para que ele possa passar por essa fase, né? Ele disse que aquela mulher chegou, entrou no carro, marido, e aí, o que o médico falou? Eu falei, meu bem, precisamos nos preparar, o médico falou que você vai morrer. Enfim, querido, o que eu quero dizer com isso? Essa não é a fórmula para o estresse. Deixar de fazer as coisas, ter os nossos caprichos atendidos. Agora não vou mais me preocupar com nada, não tem eleição, não tem nada, está tudo sossegado. Eu coloquei aqui um exemplo aqui, que depois eu quero usar com vocês, a respeito de estresse. Quero definir um pouquinho essa palavra estresse, e eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, lá no Evangelho, na carta de Paulo aos Filipenses. Deixa ela aberto ali no capítulo 2, por favor. Ou melhor, perdão, no capítulo 3, verso 12, deixa aberto ali que eu já vou puxar esse texto, deixa eu só fazer essa introdução aqui. Você sabia que o estresse pode nos afetar fisicamente? Hoje já é tranquilo, né? Você sabia que lá na virada do século, acho que é 19 para 20, 1920, né? 1900, 10 das principais causas de morte
eram de doenças infecciosas. As pessoas morriam só aqueles que estavam com Jesus, né? Faleciam de doenças no começo do século. A maior parte das pessoas falecia de doenças lá no começo da década de 1900. Virou o século, a maior parte das pessoas agora ela sofre de doença, morre de doenças, mas causadas muitas por estresse. Tem um livro que eu estava dando uma olhada, não li ele, chamado Self-Talk, do David Stupp. Ele disse assim, 40 milhões de pessoas sofrem de alergias por causa de estresse. 30 milhões de insônia por causa de estresse. 25 milhões de hipertensão por causa de estresse. E 20 milhões dessas pessoas sofrem de úlcera por causa de estresse. Tem 4 grandes áreas de tensão na nossa vida, onde você vai realmente ficar estressado, que é relacionamentos, está com problemas nos relacionamentos, isso vai talvez causar um estresse, está com problemas nas finanças, está talvez com problema no teu emprego e problema na tua saúde. Agora, você acha que está estressado? Você acha que vive estressado? Eu separei uma listinha aqui, antes da gente ler o texto, né? Vai falar sobre ansiedade e tudo mais. Eu separei uma listinha, vê se alguma dessas coisas que eu vou falar se aplica a você. Não precisa levantar a mão, tá? Mas fica aí no teu coração, fala, sou eu, para de me descrever. Dificuldade em tomar qualquer decisão, tanto grande quanto pequena. Tem uma fase da vida assim, parece, nossa, não consigo decidir, não sei, será que eu decido isso, mas, e a consequência, será que eu começo de uma hora para outra a ter dificuldade para tomar algumas decisões. Não é ser indeciso, é sonhar acordado excessivamente. Você está lá conversando, de repente está voando, está lá em Marte, está na Lua, estou conversando, ele está fora do ar excessivamente. Tem gente que é assim por natureza, né? Mas eu estou falando os excessivos, muita frequência. Você que não está aqui dentro, aumento do uso de cigarro ou álcool. Estou falando daquele teu parente, espero, né? Aumento do uso de cigarro ou álcool. Deveria ser o teu parente. Se não for, você ainda está no processo de conversão, tá, querido? Aumento do uso de tranquilizantes. Hoje já não é mais algo que se dá, as pessoas tomam só quando vão no psiquiatra, já é mais comum. Então, olha, volte e meia você está precisando desse negócio. Cuidado. Os pensamentos desaparecem de repente ao falar ou escrever, aqueles famosos brancos constantes. Estou lá, entrei no quarto para pegar o que mesmo? Voltei para a sala para me lembrar o que eu peguei no quarto, já me esqueci de outra coisa, enfim. Com muito excessivo. Preocupação excessiva. Você dorme e de repente você acorda ali 2 horas da manhã e aí já começa a mente a funcionar com as coisas que tem que fazer no trabalho e volta e meia isso acontece, eu não estou falando de vez em quando. Explosões repentinas de raiva e hostilidade, né? Você não sabe, aquele cachorro, você não sabe se você põe a mão, se você põe a coleira nele. Ideias paranoicas de desconfiança de todo mundo, amigos, familiares, todo mundo está contra mim, alguém falou alguma coisa, está falando de mim, alguém riu, está rindo de mim o tempo todo. Esquecimento de compromissos constantes. Deus o livre, marido, se você esquecer o aniversário da tua esposa, tal, às vezes é meio normal, né, para alguns, não deveria, mas estou falando assim daqueles compromissos triviais. Você marcou amanhã e amanhã mesmo você já esquece, aí você remarcou para daqui a pouco e daqui a pouco você já esquece. E o último aqui, frequentes sentimentos de inadequação. Realmente não sei se eu nasci para isso. Acho que esse trabalho aqui que eu estou não, acho que Deus me chamou para isso aqui mesmo, nada dá certo para mim, enfim, várias coisas. Se você se encaixa aqui em 2 ou mais dessa daqui, é um sinal que talvez você não está tão calminho quanto você acha, ou é um sinal que o teu coração está mais acelerado do que ele deveria em relação às circunstâncias que te cercam. E é sobre isso que eu quero compartilhar contigo. O fato é que muitas dessas coisas que eu citei para vocês, presta atenção, são desnecessárias. Muitas dessas coisas, nesse mesmo livro aqui, esse cara fala assim, que 40% do que nos preocupa nunca acontece. A gente se preocupa com um monte de coisa que nunca acontece. 30% que a gente se preocupa é sobre decisões antigas que você já fez e que não podem ser mudadas. Por que eu fiz? Por que eu falei? E aí você está se preocupando com um negócio que já não dá mais para mudar. 23% das nossas preocupações se concentram em críticas de outras pessoas. O que o outro falou, o que ele deixou de falar, não interessa se está certo ou não, estou preocupado com aquilo. 10% dessas coisas são relacionadas à saúde, e só se preocupar com a saúde sem fazer nada, só piora a saúde, não resolve nada. Apenas 8% do que nos preocupa na vida são problemas legítimos. Já parou para pensar? De tantas coisas que ocupam a tua mente, tantas coisas que roubam o teu sono, tantas coisas assim que te perturbam, 8%.
8% delas são coisas que realmente são problemas legítimos, você tem que tratar, senão a coisa vai desandar. Mais de 90% das coisas que a gente se preocupa, não deveriam roubar o nosso coração, muito menos roubar o nosso sono. Qual é o problema, querido? É que nós carregamos essas preocupações. O problema é que a gente leva para muitos lugares. Eu pedi hoje para tirar o copinho d'água aqui, mas se eu estivesse segurando um copo d'água e pedisse para você assim, quanto é que pesa esse copo d'água? Quanto você me diria? Um copo d'água, quanto pesa? Depende. Não depende do tamanho do copo, depende de quanto tempo eu vou segurar esse copo. Ele pode pesar 300 gramas, mas se eu ficar segurando ele durante 30 minutos, ele já vai estar pesando talvez uns 5, 10 quilos. Se eu segurar ele durante um dia inteiro, meu Deus, ele pesa 1 tonelada. Agora, quanto pesa as coisas que você carrega na tua vida? São problemas muito simples. Às vezes são problemas muito simples, mas quando você leva muito tempo nas suas costas, é como carregar um copo d'água, é algo simples de resolver. É um filho que começa a ter alguns comportamentos que precisavam de um limitezinho, mas você deixa rolar. Está naquela fase da adolescência, né? Ele vai ser mal educado algumas vezes. Às vezes é um comportamento que você tolera do teu cônjuge, ou da tua esposa. Eu falo aqui muito no seminário de casais, né? Comportamento aceito e comportamento permitido. Nenhuma agressão, seja ela contra homem ou contra mulher, ela começa direto com um soco. Ela sempre começa com um esbarrão, ela sempre começa com uma palavra que fere, e quando você aceita o comportamento, você manda um sinal para outra pessoa que você está permitindo que aquilo ali seja normal. Enfim, é segurar um copinho, é uma palavra ríspida, fora de hora, que causa um desrespeito no outro, mas não tem nada a ver, é um copo de água que está sendo segurado. Enfim, coloca isso para outros exemplos. Se você carregar os teus fardos o tempo todo, alguma hora você não vai ser capaz de continuar. E já que você abriu lá Filipenses 3, verso 12. Paulo vai falar assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu também fui alcançado por Cristo. Irmãos, verso 13, não penso que eu mesmo já alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Paulo vai dar algumas dicas para nós aqui, eu vou trazer depois aqui algumas chaves, mas ele vai falar sobre, olha gente, eu sei que tem várias coisas, eu tenho uma história com vocês, e existem algumas coisas para eu fazer lá na frente, e nesse momento aqui eu preciso me concentrar, eu vou esquecer de algumas coisas que eu fiz lá atrás, e quando ele fala algumas coisas, não era um estresse qualquer. Paulo, ele foi obstinado politicamente, ele era um fariseu era uma seita judaica, politicamente ele foi tão obstinado, que ele achou que a religião dele, que o partido dele, ele era o mais sério de todos, a ponto de que todo mundo que era contrário precisava ser morto. Essa era a ideia de Paulo, do jovem Paulo, do erudito Paulo, do estudado Paulo. E isso causou um estresse tão grande na vida dele, que o próprio Jesus teve que intervir, aparecer para ele, dar um novo chamado. E Paulo vai falar muitas vezes sobre espinho na carne, ele vai falar muitas vezes, em várias cartas dele, ele vai mencionar, eu persegui os irmãos. A gente vai perceber que no coração e na mente de Paulo, volta e meia, ele lembrava do que ele tinha feito. Sabe, ele tinha separado famílias. Ele tinha tirado um pai de família de casa e levado para morrer. Ele tinha separado mulheres de filhos, e isso ele vai recitar em vários lugares. Eu não sei qual. Alguns dizem que o espinho na carne dele era uma doença. Eu não sou muito inclinado a pensar nisso, porque volta e meia eu vejo Paulo lembrando. Eu penso que ele não sente o sentimento de condenação por ter feito isso. Ele entende em absoluto que ele foi perdoado. Ele escreve uma carta belíssima de Romanos, falando de perdão, de aceitação. Mas nós vemos aqui que ele se lembra que aquilo ali foi muito errado. E quando ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, dando um basta. E eu estou olhando para onde? Para o alvo. E o alvo de Paulo, meu amado, não está também nessa terra. Ele fala, é alcançar uma coroa que está em Cristo Jesus. Por que é importante você entender isso? Porque se você viver uma vida estressada com as coisas nessa terra, isso não vai afetar só o teu físico, como eu citei ali no começo, vários sintomas. Vai afetar o teu espírito. E se afetar o teu espírito, afeta o teu relacionamento com Deus. Então, como é que eu posso lidar com isso? Em primeiro lugar, você precisa entender o que nós lemos ali no começo, não que eu já tenha recebido. Quem está falando aqui é um cara expert, ele está falando assim, não entendi ainda,
qual é a plenitude da coisa. Não que eu já estou expert em tudo isso. Sabe o que eu entendo disso? Muda a tua perspectiva. Esse é o primeiro ponto. Muda a tua perspectiva a respeito das coisas que estão ao teu redor. Eu citei apenas alguns fatos aqui que talvez pode mudar a tua perspectiva. 90% das coisas que você se preocupa não são problemas legítimos. Talvez é um simples copo d'água que você tem que fazer o quê? Toma e deixa de lado. Talvez é esquecer das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Estava acontecendo tal coisa, o trabalho estava indo bem, agora surgiu uma crise. Muda, acha uma outra ideia, pega um outro segmento e vai. Não, isso aqui já passou. Não, agora estamos nos relacionando, você talvez que ainda não casou, estava relacionando, ficamos muitos anos, agora separou, minha vida acabou. Acabou nada. Segue. Sabe, vai dali por diante. Não, mas estamos enfrentando uma crise, querido. Esquece as coisas que estão ali para trás. Muda a perspectiva. Agora, o que é o estresse? Sabe qual é a definição da palavra estresse? É uma pressão externa aplicada a um corpo ou a uma situação. Por que eu coloquei aqui esse exemplo? O que é isso aqui, gente? Uma madeira, né? Uma estaca, chama o que você quiser. Ela está aqui bem retinha, né? Eu peguei lá na Rita, a Rita fez a gentileza de um CD. Sabe o que é o estresse? É quando tem uma pressão externa, não tem nada a ver com você. Essa aqui é a tua vida, ó. Essa aqui é você. Você é bem tranquilo, estou vivendo, estou bem sossegado. E aí vem uma situação de fora ser aplicada sobre você. Deixa eu pegar um peso aqui. Então isso aqui é por 5 quilos. O que dá para dizer que é 5 quilos? As mensalidades da escola que você tem que pagar, as contas que tem para pagar, não, as contas tem aqui 10 quilos. Deixa eu pegar aqui os boletos. 10 quilos aqui, mandar para os boletos, mas que não cai aqui, né? Olha lá, tem que trabalhar no circo antes de vir para a igreja. Então, você pode pôr aqui várias coisas. O que mais que tem aí que você tem que fazer? Cita, gente, me ajude. Nada te estressa? Meu Deus, estou no lugar errado hoje. Educar os filhos. Esse menino aí não me ouve. Nasceu mais um agora. Meu Deus do céu, aqui tem que equilibrar. O que mais, gente? Ninguém? A mulher, olha, a esposa. Cuidado, esse vai dormir na sala hoje. Cadê as mulheres? Tem marido e tem pastor? Pega 2 Bíblias dessa lá pro meu marido. Tá tudo bem? Dá para pôr mais? Aguenta ainda não? Que mais, gente, que te estressa? Tem trabalho. Teve uma pandemia. Perdi meu emprego. Pra cá, filho? Ainda bem que meu filho está vendo. Me ajude. Perdi o emprego. Veio a pandemia. E agora, pastor, esse ano ainda tem eleição. Eleição é bastante, né? E aí que eu posso pôr um monte de coisa. Já envergou ou não? Se eu continuar acrescentando aqui qualquer outro problema e não der uma solução para isso aqui, o que vai acontecer comigo? Entende que muitos de nós carregamos isso aqui sozinho? Você carrega a educação dos filhos sozinho. Você carrega o problema agora, você que tem que resolver a política do país. Você carrega nas suas costas, meu Deus, quando você está errado, minha vida acabou e tal. Você carrega o teu emprego sozinho, você carrega a tua família sozinho, você carrega a tua esposa sozinho, teu marido sozinho, você carrega um monte de coisas. E às vezes o que nós fazemos é só acrescentar mais peso para aquele lugar. E aí a coisa vai envergar. Isso é estresse, é coisa de fora. Entende? Você não é isso aqui. Deus não te criou para ser isso aqui. Esses pesos. A gente que coloca sobre nós. É uma força externa aplicada sobre nós. Agora eu preciso mudar a perspectiva. E a perspectiva é que o estresse muitas vezes não tem nada a ver comigo, meu amado. Tem a ver com as coisas de fora. Não tem a ver, às vezes, com quem eu sou. Claro que vai refletir em algumas atitudes minhas, é claro isso. Mas, muitas vezes, ele não é causado pela nossa circunstância. Ele é causado pela resposta à nossa circunstância. Aconteceu uma coisa com o filho, todo mundo passa por isso. Se eu ficar levando só para mim, eu vou estar carregando isso. Qual é a resposta quando não tem solução? Aconteceu alguma coisa no teu casamento, é só eu que tenho que resolver, essa mulher só resolve trocando, esse homem só resolve trocando, enfim, são circunstâncias externas que têm a ver com a resposta que nós damos para ela, não com a circunstância em si. Sabe, Deus pode mudar cada um, nós entendemos, mas um casamento em crise, a primeira coisa que tem que mudar é a pessoa que detectou que o casamento está em crise. Não é o outro, o problema do meu casamento é o meu cônjuge. Não, começa por você.
Começa por entender quem eu sou, quem Deus me chamou. O objetivo não é só mudar a circunstância, querido, mas é mudar a maneira com que eu percebo as coisas. Sabe, você vai entender que muitas coisas que estão acontecendo na tua vida hoje, você está carregando. Se você só continuar colocando aí, você está carregando a tua irmã, você está carregando teu irmão, você está carregando teu marido, você está carregando teu emprego, você está carregando um monte de coisas que você não foi feito para isso. Agora, Paulo fala assim, eu ainda não alcancei. Ou a palavra aqui na NVI é, não que eu tenha sido aperfeiçoado, que foi de onde eu terminei semana passada. Como nós estamos sendo aperfeiçoados? Isso aqui vai te chocar talvez. Sabe como é que nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor? Com estresse. Ele vai usar essas coisas em muitas situações, nem que seja para te mostrar, que se você quiser viver a vida do teu jeito, resolver com as tuas forças, uma hora você vai se quebrar. Ele vai usar todas essas coisas, todas essas circunstâncias, para te mostrar que sem Ele, às vezes você está se achando, porque você está lidando com essa filhinha aqui, não, eu sou fera, eu lido com o meu emprego, sou fera no meu emprego, isso aqui deixa comigo, eu resolvo, e você consegue, mas em algum momento na tua vida, entra um peso diferente que você não estava esperando, em algum momento na tua vida entra a questão saúde aqui, que você não estava esperando, que pode pesar de 5 a 50 quilos, em algum momento vai entrar um negócio que você não consegue lidar, e o que Deus está fazendo? Deus está usando essas coisas, para te mostrar que nada disso aqui, isso aqui é passageiro, sabe? Você põe às vezes a tua vida nisso aqui, isso aqui é meu trabalho, você põe a tua vida nisso aqui, isso aqui quando acabar a vida, vai ser removido, você não vai levar. Você põe a tua vida aqui, está aqui o teu carro, você se estressa com o carro, ninguém suja o carro, não pode ter nada fora do lugar, meu Deus, tem um homem aí que é mais estressado com o carro, né? E está aqui no final da vida, acabou. Ou a mulher com o sofá, sei lá, cada um tem o seu nível de estresse, e é isso aqui, você colocou e você se estressa por causa daquilo, ninguém mexe com isso, ou pensa num hobby, alguma coisa que você comprou, uma bicicleta, uma moto, sei lá, ninguém gosta, isso tem um valor para mim, e a gente vive a vida baseado nisso aqui, olha, eu me estresso porque agora não posso mais fazer o meu exercício, minha academia, isso aqui é a minha forma física, a minha beleza, eu me estresso com isso, e agora veio a ruga, agora veio não sei o que, a gravidade está tomando conta. Meu amado, isso aqui vai ficar, isso aqui não vai ir. Não estou falando para você se largar, Deus o livre, mulheres, se cuidem, por favor. Principalmente a minha, né, irmão? Mas, eu estou falando que isso aqui não pode roubar a nossa paz, porque nós não vamos levar nada disso aqui. E a gente passa a vida estressada por causa disso. Deus usa essas coisas assim, para nos mostrar que eu tenho algo melhor para você. Se você ficar se preocupando com isso aqui, você vai se quebrar em algum momento. Agora, como eu posso lidar com o estresse na minha vida? Anote isso se você estiver anotando. Deixa eu te dar o destruidor de estresse. João 14, 27. Palavra de Jesus. Olha o destruidor de estresse. Deixo-lhes a paz. A minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenha medo. Sabe, querido, o maior destruidor de estresse que você pode ter é se apropriar da palavra de Deus. Não adianta eu decorar o versículo, não adianta eu saber o versículo, até ensinar para vocês sobre o versículo, se quando eu estiver num momento de crise, num momento de estresse que eu tenho, como todas as pessoas, eu não olhar e entender que a paz que eu preciso não é o Senhor simplesmente vir tirar todos aqueles pesos, porque eu estou na terra, enquanto eu tiver, uma hora ou outra eu vou estar com aquilo. A paz que eu preciso está em Jesus. A paz que eu preciso, ele fala que não é igual do mundo. Qual que é a paz do mundo? É a piada que eu contei para você, tem um sentido. Tira tudo isso aqui de mim, deixa eu viver a vida bem light. Não é, a paz que Jesus dá não é igual a do mundo. Mas tem algumas coisas práticas, que é o segundo ponto. Desacelera. O verso 16, ali ele vai dizer assim, olha lá comigo se você estiver. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu não posso viver de acordo com aquilo que eu não entendo. Eu preciso andar de acordo com a luz que já chegou aos meus olhos. Então, há alguns momentos da vida que eu preciso desacelerar. Eu sei que você vive uma vida assim como eu, intenso. Você sai daqui, você vai fazer uma coisa, aí você acorda de manhã, você já vê a notícia, e você está no almoço, você nem se dá o trabalho de se concentrar em comer, você já abre uma notícia para você não perder tempo, já abre outra coisa no celular para você não perder tempo. Agora, deixa eu te dizer que se você continuar assim, você vai se quebrar. E aí você abraça um monte de coisa, verifique se há algo na tua vida que você tem que tirar durante algum tempo. Sabe, dá uma olhada. Deixa eu falar para os voluntários, se você está se voluntariando aqui na igreja, de repente você está vendo, pastor, não está dando certo e tudo mais, você precisa de uma pausa, eu sou o pastor da igreja, deixa eu te dizer, faça a pausa.
faça a pausa. Mas antes de você fazer a pausa, pense o seguinte: se isso que você vai remover, em primeiro lugar, que é o teu serviço voluntário à igreja, aos pequenos grupos, enfim, onde você serve, ele realmente te suga energia ou ele te reabastece? Ele realmente está sugando a tua energia, o teu tempo, está te deixando mais cansado, você está ficando mais estressado, ou ele abre a tua perspectiva a respeito de que a vida é maior do que você pensa, entende? A maior parte das pessoas, elas pensam em primeiro tirar o quê? Tirar as coisas de Deus. Não, tenho que me esforçar mais no meu trabalho, está exigindo. Vou ler menos a Bíblia agora para eu ler mais os outros livros. Vou passar menos tempo com Deus agora para eu poder me esforçar mais aqui no meu trabalho, para eu dar a volta. Eu sei que você não fala isso, mas todos nós em algum momento é isso que a gente pratica. A primeira coisa que a gente abre mão é das coisas de Deus. Há o tempo para todas as outras coisas. Eu preciso dar um gás no meu trabalho, agora eu abro mão, às vezes as primeiras coisas são as coisas de Deus. Sabe, existem coisas que talvez na tua vida você tem que retirar, tem que remover. Se está te causando tanto estresse assim, talvez você precise ganhar um pouco menos, deixar de fazer aquilo que você está fazendo, um serviço a mais, ou deixar de ganhar um pouco mais, para poder se recobrar e depois voltar ativa. É um tempo, eu estou falando, não estou falando o resto da vida. Sabe, as férias estão aí para isso, querido. Deus deixou o princípio do sábado justamente para isso. Falou, olha, é preciso um momento de descanso. E nesse dia de descanso, você não vai ficar só de pernas para o ar. É um dia que você tem que se concentrar naquilo que Deus te chamou para fazer. Não basta ficar de pernas para o ar e pegar uma passagem para qualquer lugar do mundo. Você precisa descansar, mas descansar em Deus. Não adianta, você pode fazer a viagem ao redor do mundo em 30 dias, para você se desestressar. Quando você voltar, os problemas que vão estar lá, você não vai estar sendo capaz de resolvê-los. Agora, se você tirar 5 dias com o Senhor, tenho certeza que quando você voltar, a tua perspectiva a respeito dos mesmos problemas mudaram, com certeza. Você precisa distinguir o que está drenando a tua vida hoje e o que te reabastece. Vir à igreja te reabastece, orar te reabastece, ler a palavra te reabastece. Então, se você está em crise, está estressado, você tem que fazer isso mais, não menos. Mais, não menos. A gente foca em tantas coisas. Eu quero, está chegando o verão, glória a Deus, está chegando o verão, tem que preparar, tem que malhar, mas a gente se concentra, dói, tem que fazer dieta, tem que fazer um monte de coisa e tal, mas as pessoas vão lá e fazem. Agora, por que quando elas detectam que é bom para a minha vida espiritual, é bom com Deus eu fazer isso, elas não fazem mais, não se empenham às vezes? Qual foi a última vez que você fez jejum? Nós vamos começar o ano falando sobre jejum e oração, a primeira série do ano. Nós vamos entrar em um jejum coletivo, em oração coletiva, às vezes mais prolongado, enfim, são coisas que nos aproximam de Deus. Por que às vezes a gente se afasta disso ao invés de nos aproximarmos? Terceiro, seja grato. Paulo vai falar lá no verso 11 e 12, não estou dizendo que eu esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo fala assim no versículo anterior, eu estou muito feliz porque vocês se lembraram de mim. E ele aí começa dizendo assim, eu não estou dizendo isso porque eu estou necessitado, vocês vão me ajudar agora, financeiramente. Ele estava falando ali com o pessoal de Filipos. Mas eu aprendi a adaptar-me em qualquer circunstância. Paulo fala, o princípio do contentamento, verso 12, eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade. E depois disso, vem aquele famoso versículo que as pessoas gostam de colar atrás do carro. Qual que é? Tudo posso. Posso fazer o quê? Passar fome, ele está dizendo. Posso passar necessidade, ele está dizendo. Não é só posso comprar meu carro novo. Ele fala que você pode viver na fartura. Ele fala que você pode viver bem. Mas ele fala assim, você também, em alguns momentos, você pode passar por isso. Se a tua fonte for essas coisas, você está carregando isso com você. Você não entendeu o que é ser grato. Sabe qual é a maior característica do ingrato? Ele sempre quer mais. Ele sempre quer mais. Você deu, você ajudou, você fez tal coisa, mas não basta. Você tem que estar de novo. Sabe que nós, como igreja, a gente atende muitas pessoas, eu já lidei com muitas pessoas, de todas as ordens, né? Principalmente os necessitados. E tem necessitados e necessitados. Necessitados que estão passando por um momento, você vai lá, que você dá uma força, você dá aquele impulso que está faltando, e ele segue a vida dali. E tem o necessitado ingrato. Já lidei com muitos deles. Eles estão sempre à porta, eles estão sempre querendo mais. Você dá uma cesta básica, ele quer uma cesta básica, no fim do ano ele quer a cesta de Natal. Aí você dá uma cesta básica, uma cesta de Natal, e aí de repente vem a Páscoa, agora ele quer chocolate, e agora ele quer presente do Dia das Crianças. No fim das contas ele quer que ele faça parte do teu orçamento. Entende? O ingrato,
ele sempre quer mais de você. Penúltimo, quarto, veja o verso 5 de Filipenses capítulo 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele é Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se. Tipo assim, eu estou na terra, olhem para mim, eu sou Deus, eu sou o cara, me respeite, porque eu estou aqui para implantar o meu reino. Embora sendo Deus, ele não fez isso, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Então o que você fez, Jesus? Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Sabe o que é isso, querido? Você está estressado? Deixa eu te dar uma receita bem fácil, prática, para melhorar. Comece a servir as pessoas. Foi feito um estudo aqui na Psychology Today. 1.700 mulheres que estavam sob muito estresse se voluntariaram para um projeto de serviço nesses comunitários. 85% dessas mulheres estressadas tiveram o seu estresse reduzido significativamente em 30 dias. Fazendo o quê? Servindo as pessoas. Os maridos, nossa pastor, já vão inscrever minha mulher amanhã. 30 dias, amor, mês que vem está lá você escrita. Querido, servir as pessoas diminui a nossa ansiedade. Não é assim, tem vários coaches por aí, várias filosofias, esse pessoal não inventou nada. Está escrito aqui, 2000 anos atrás. Entende? A palavra de Deus já tinha nos dito essas coisas. O pessoal só coloca um nome bonito, põe um chave, código, sei lá que eles inventam aí. Mas já está escrito aqui, tudo que você precisa para sair do lugar onde você está aqui. Sabe, não dependa dos outros só para tirar você do lugar onde você está. Volte os seus olhos para as Escrituras que vai estar tudo lá. Você não precisa fazer um curso, fazer não sei quanto tempo, ir lá para o Everest, num monte, como um monge, ficar não sei quanto tempo com Deus. Leia a palavra todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. É igual academia, sabe? É igual você mudar os seus hábitos alimentares. Você não fica fitness do dia para a noite, é um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia você vai ver. Hoje ele vai falar contigo sobre estresse. Semana passada ele vai falar contigo sobre perfeccionismo. Semana que vem ele vai falar que ficar naquela média ordinária também não é assim que se vive a vida. Enfim, um pouquinho por dia. O que eu preguei na semana passada? Talvez você vai puxar a memória. O que nós pregamos aqui no mês passado? Quantas séries nós tivemos esse ano? Talvez você não se lembre de nenhuma delas. Glória a Deus que já está lá no YouTube e você pode revisar. Você pode não se lembrar de nenhuma delas, mas se você ouviu todas elas, é como o arroz e feijão que você comeu, não se lembrou que dia que foi, mas você se lembrou que aquilo te alimentou, aquilo te trouxe nutrição, aquilo fez com que você vivesse naquela semana com uma perspectiva diferente, que se você não tivesse vindo à igreja, se você não tivesse ido naquele PG, ouvido aquela mensagem que você nem se lembra agora, você estava sem alimento aquele dia. Você não se lembra, você que malha aí, quantas porções de whey você tomou aquele dia, se tomou creatina, não tomou, deixou de tomar, mas você sabe que fazia parte da tua dieta, fazer aquilo, comer aquilo. Sabe, querido, come isso aqui, coma todo dia. Come um pouquinho, sabe, se alimente, porque é isso que vai fazer com que você saia deste lugar. Pratique pequenos atos de bondade, silenciosos. Ninguém precisa ver, ninguém precisa postar lá, sabe? E se você não conseguir, uma das soluções para a gente resolver esse problema aqui, sabe qual seria? Eu esqueci disso, Rita, mas podia ser uma boa analogia. O que eu podia fazer para melhorar essa tábua aqui? Colocar outras tábuas. Sabe, se eu tivesse mais tábuas aqui, essa tábua aqui ia ter menos estresse. Você está aí do lado de um monte de tabuinhas dessas daí. Tem certas coisas na vida que você não foi feito para lidar sozinho. Sabe, às vezes Deus até vai permitir que algumas coisas dessas aconteçam para que você finalmente peça ajuda de outra tábua e você entenda que você não foi feito para andar sozinho. Não existe cristianismo solitário, não existe cristianismo sem igreja, conjunto de pessoas, meu amado. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Jesus, quando envia os seus discípulos, a primeira vez que ele envia, no mínimo, é de 2 em 2. Você não foi feito para andar sozinho. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos da ajuda dos outros. E se em algum momento, ainda assim, as coisas não derem certo, você precisa olhar para Deus e ter novas ideias. Deus vai te dar novas ideias a respeito. Eu não sei como resolver esse problema. Sabe qual era uma maneira simples de resolver esse problema aqui? Era algo simples, está aqui, não é nada de fora. Se eu pegasse a mesma tábua e virar ela para cima, a força dela é diferente, você sabia disso? Faça a experiência em casa. Aquilo que é largo e tem uma parte estreita, você vira, ele aguenta mais peso. Então, às vezes, você está lidando com tudo isso aqui, Ai, o que eu faço? Meu Deus, a minha vida está estressada. Se você se voltar para a palavra, se você se voltar para Deus, se você estiver na comunhão dos irmãos, em algum momento Deus vai falar assim: querido, a solução está nas tuas mãos.
Só muda a perspectiva. Vira. Que aí você vai aguentar o quê? Pode vir mais estresse. Porque quem aqui quer viver de vitória em vitória? Meia dúzia. Quem quer viver de vitória em vitória? Quem quer viver de vitória em vitória, a vitória só vem depois de batalha. Não tem vitória sem batalha. Quem quer viver de vitória em vitória tem que viver de batalha em batalha. Isso não é bom, querido. Isso não é ruim. Isso é muito bom. Nós somos feitos para isso. Nós somos, crente mesmo. Vivemos de batalha em batalha, porque nós queremos viver de vitória em vitória segundo aquilo que o Senhor nos colocou. Então nós precisamos ouvir a Deus, que de repente a solução para resolver o teu problema de estresse está apenas em mudar a perspectiva, de que você não está sozinho. E o último, verso 6 do capítulo 4, olha ali comigo, de Filipenses, estamos tudo em Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz que excede entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Você quer uma paz que excede entendimento? Paz para mim que excede entendimento é paz em meio ao caos. Está tudo sendo destruído e ruindo, e eu tenho paz. Isso excede entendimento. Paz quando está tudo indo bem, eu entendo que você está em paz, está tudo indo bem na tua vida, não excede entendimento, é isso aqui. É esse tipo de paz que Deus quer entregar para você. E você sabe como uma madeira se dobra, querido? Se eu continuar acrescentando peso ali, uma hora ela vai quebrar. Uma das maneiras mais antigas de se dobrar uma madeira, nem sei se você sabia, né? Se ela consegue. Eu acho que eu pus uma imagem ali, Fagner. Põe uma imagem de uma madeira que eu pus lá dobrada. Tá aí nos slides aí, põe aí para frente aí. Não tá? Que pena. Enfim, depois procure lá na internet, madeira dobrando. Eles fazem cadeiras dobradas. Uma das maneiras, melhor, deixa eu até pegar, tá aqui, tinha esquecido. Não sei se vocês vão conseguir ver, tem que ser assim, eu acho, né? Aí dá para ver? Um dia essa madeira aqui foi reta. O que acontece? Tá bem torta mesmo. O que aconteceu com ela? Por que ela envergou assim? Estresse. Ela ficou lá no tempo. Sabe o que aconteceu? Água, chuva e pressão. Chuva e pressão. Algumas madeiras elas precisam ser dobradas, as pessoas fazem móveis maravilhosos às vezes com elas, porque se ela não dobrar, ela quebra. E a única maneira dela dobrar, sabe qual é? Encharca de água. Eu fiz uma experiência em casa, tentei dobrar um palito de dente. O que acontece se dobrar um palito de dente? Quebra, né? E aí eu fui pesquisar na internet como é que faz isso, né? Esses negócios aí deixa eu ver se eu guardei aqui, agora não me lembro. Oh meu Deus, tá aqui, ó. Olha o que eu consegui fazer, gente, mágica. Não está quebrado, tá? Está dobrado. Sabe como é que eu consegui fazer isso aqui? Eu encharquei ele de água. Quando você encharca, mas isso é uma técnica bem antiga, hoje já tem uns negócios mais modernos. Quando você encharca de água, ou de óleo, quente principalmente, ela cede. Ela consegue aguentar mais estresse sem quebrar. Sabe o que isso quer dizer? Que você precisa se encharcar de água. Quem é a água? A palavra de Deus é a nossa água. Jesus fala assim para a mulher samaritana: eu vou te dar a água da vida. Você quer suportar os estresses da vida sem se quebrar? Você precisa se encharcar de água. Ou, as técnicas mais antigas, de óleo. Não é um óleo qualquer, é um óleo quente. É o óleo do Espírito Santo. Não há outra maneira de nós sofrermos as pressões externas sem quebrarmos, querido, que não seja, não há outra maneira que nós possamos lidar com mais pressão que não seja nos encharcarmos da presença do Espírito Santo. Você quer isso para a tua vida? Se coloque de pé, por favor, então. Eu sei que muitos de vocês